Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? No Reavivados por Sua Palavra de hoje, estamos iniciando um novo livro da Bíblia, o livro de Provérbios de Salomão. A minha mensagem ela está concentrada no capítulo 1, mas eu gostaria de dar um panorama geral desse livro para que a gente, dia após dia, no programa Reavivados, possamos beber com mais profundidade porções menores desse livro. Tudo bem? Então, a mensagem de hoje ela está dividida da seguinte maneira. Eu vou falar da divisão do livro, resumidamente, o tema central do livro, o versículo-chave que nos conduz a um entendimento geral do livro e a pessoa de Cristo nesse livro de Provérbios. O livro ele está dividido em 3 partes. O capítulo 1 até o capítulo 9 vai nos falar da sabedoria e da insensatez, isto é, da loucura. Tá? Depois do capítulo 10 ao 15 temos um contraste entre a vida de sabedoria e a vida de loucura, insensatez, e do capítulo 16 ao capítulo 31 temos vários provérbios que nos dão conselhos diversos em vários aspectos da vida cotidiana. O tema central do livro de Provérbios é a sabedoria, isto mesmo. Em Provérbios as palavras sábio e sabedoria são usadas pelo menos 125 vezes, pois o objetivo do livro é nos ajudar a adquirir e a colocar em prática a sabedoria de Deus nas divisões e atividades da vida diária. A sabedoria era um bem importante no Antigo Oriente. Todo governante possuía sábios, que costumava consultar antes de tomar decisões críticas. No Egito, por exemplo, José era considerado um sábio e na Babilônia, Daniel e seus amigos eram respeitados por sua sabedoria e inteligência. Nos dias de hoje, o Senhor Jesus deseja que os seus filhos e filhas sigam a orientação de Efésios capítulo 5, verso 15, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, como loucos, e sim como sábios. Entender o livro de Provérbios pode nos ajudar a andar como sábios nesta vida. A sabedoria bíblica tem como ponto de partida um relacionamento correto diante de Deus. E a pessoa sábia acredita que existe um Deus, que ele é o Criador e o governante de todas as coisas, e que colocou na natureza uma ordem divina. Se o Filho de Deus obedece a esta ordem, será conduzido naturalmente ao sucesso em todas as áreas da vida humana. As pessoas sábias também afirmam que existe uma lei moral em funcionamento neste mundo, um princípio de justiça divina que garante que, no devido tempo, os perversos são julgados e os justos recompensados. A sabedoria bíblica não está relacionada ao QI, coeficiente de inteligência, ou ao grau de instrução, pois é uma questão de entendimento moral e espiritual. Diz respeito ao caráter e aos valores e significa olhar para o mundo mediante os padrões da verdade de Deus. O versículo-chave do livro de Provérbios está no capítulo 1, versículo 7. Tome a sua Bíblia aí e leia comigo este belíssimo verso. Está escrito: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Este versículo se repete no capítulo 9, verso 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Sobre a frase temor do Senhor, há pelo menos 18 referências a ela em Provérbios. E se de fato tememos ao Senhor, reconhecemos de coração que Ele é o Criador e nós as criaturas, que Ele é o Pai e nós somos os seus filhos, que Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Esse temor significa respeitar a Deus em função de quem Ele é, ouvir com cuidado aquilo que diz e obedecer a sua palavra, cientes de que nossa desobediência o desagrada, rompe nossa comunhão com Ele e faz sobrevir sobre nós sua disciplina.
Não se trata do modo servil de um escravo diante de seu senhor, mas sim do temor reverente e respeitoso de uma criança diante de seus pais. Os 6 versículos que antecedem o nosso versículo-chave, que é o capítulo 1, verso 7, explicam por que o livro de Provérbios foi escrito. Para dar sabedoria, instrução, entendimento, prudência, conhecimento, juízo, saber e conselho. Tudo depende da sabedoria. Estas palavras são praticamente sinônimas. Elas são repetidas com frequência ao longo de todo o livro de Provérbios, e quando as reunimos, temos um resumo daquilo que Salomão entende por sabedoria. E por último, Jesus Cristo nesse maravilhoso livro. É em Cristo que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, e Ele é nossa sabedoria. Salomão foi o governante mais sábio que já existiu, e no entanto Jesus é maior do que Salomão. Todas as belas qualidades da sabedoria descritas em Provérbios podem, sem dúvida alguma, serem vistas em Cristo, e sua vida aqui na terra é o padrão a ser seguido pelo povo de Deus em todas as circunstâncias e localidades. A descrição da sabedoria em Provérbios 8, por exemplo, de 22 a 31, sugere Cristo como a sabedoria eterna de Deus, que estava no princípio de todas as coisas com Deus, e com Ele criando todas as coisas para a glória de Deus. Deus engrandeceu sua sabedoria no modo de criar o universo. As leis da natureza, que constituem a base para a ciência moderna, foram colocadas no universo pela sabedoria de Deus, isto é, por Cristo. Quando estudamos a criação de maneira honesta, veremos nela a sabedoria eterna de Deus, isto é, Cristo. Veremos Cristo o tempo todo. Cristo está em toda a criação, e a redenção de Cristo está visivelmente aos olhos humanos em toda a vasta criação. Jesus Cristo, o Verbo criador e eterno, estava lá no princípio com Deus. Aleluia! Com toda certeza, meu amigo e minha amiga, todos nós cresceremos em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens ao estudarmos diariamente esse empolgante livro de Deus chamado Provérbios. Bom proveito, boa leitura, boa meditação. Oremos. Senhor, nesse momento nós nos colocamos em Tuas mãos e rogamos que nos dês sabedoria, que nos dê Cristo ao coração, para crescermos diariamente para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.